Prefiro ser titular e perder ao ser reserva, disputar posição, mostrar que eu posso ser melhor que o outro ali, ganhar posição ali no treino, no campo e ser campeão. Foi mais ou menos esse o dilema que o Scarpa passou no início do ano, quando o Flamengo e o Atlético Mineiro procuraram para contratá-lo. E mais ou menos essa a decisão que o Scarpa teve ao escolher o Atlético Mineiro. Não de forma oficial, mas fontes, jornalistas que acompanharam a negociação, informaram, noticiaram que a escolha teria passado por isso. Que o Scarpa, vendo ali a disputa, o nível de competitividade, qualidade no elenco do Flamengo, preferiu o Atlético Mineiro porque ele tinha uma garantia de ser titular, porque tinha uma competição menor, um número, uma quantidade e qualidade menor do que havia no Flamengo. Então o cara preferiu ir para o Atlético Mineiro para não ter que disputar a posição com as cobras do Flamengo, com os feras do Flamengo. E aí eu estou fazendo agora, depois que a temporada está se acabando, o Atlético Mineiro de 4 confrontos, perdeu 3 e não sabe como empatou o último, fica aí o lema do Scarpa que é prefiro ser titular e perder feio, ao ser reserva no Flamengo e ser campeão, e ganhar. É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição aqui no canal, para que o canal siga crescendo. E claro, deixar o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa distribuir para um número maior de pessoas. Comente aqui se você concordou ou não com o que foi abordado no vídeo, se você concorda ou não com o conteúdo, se gostou ou não. O importante é interagir, por isso deixe seu comentário. E claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, o dilema do Scarpa, né? Se você prefere ser titular num time, mesmo sabendo que aquele time tem uma qualidade inferior, ou você ir para o ambiente e ser reserva, disputando posição, jogando boa parte dos jogos, já que o calendário permite, e outros jogos ali no banco, mas está sempre conquistando, né? Vamos fazer essa análise num contexto seu. Se você vai para uma empresa onde você é estrela, mas é uma empresa que não vai conquistar grandes prêmios, te proporcionar grandes metas, ou você vai para um ambiente onde você vai ter uma disputa acirrada, mas ali as conquistas vão ser maiores. É claro que isso é muito pessoal, é uma escolha de cada um, mas no futebol em específico, define muito o tamanho de cada jogador, né? Define muito. Quando um jogador olha para o Flamengo e o Flamengo é preterido, não preferido, preterido, porque ali é um ambiente de muita competitividade, sabe? O cara olha e fala, poxa, é difícil eu me criar ali, porque ali tem muito jogador bom, ali tem muita qualidade, é muita competição, é muita pressão, é o time de maior mídia, de maior exposição no futebol da América, é um time onde toda hora todo mundo fala, pô, tem jogadores de seleção brasileira, não que o Atlético não tenha, mas no Flamengo tem mais jogadores de seleção do que o Atlético, tem mais exposição que o Atlético. Então, quando o cara olha isso aqui, ele fala, aí não, ele mesmo está se colocando numa posição menor, sabe? Porque ele está dizendo, eu não tenho capacidade para estar aí. E aí eu prefiro aquilo ali, que é uma situação mais cômoda para mim. Isso explica muito sobre cada jogador. E isso, por exemplo, na minha opinião, explica muito por que o Scarpa bateu na Europa, em especial na Premier League, bateu lá e voltou. Porque ele não tem esse espírito competitivo. Mais do que isso, ele não se banca.
Então, como eu disse, é uma decisão pessoal de cada um. Mas no futebol, isso diz muito sobre o jogador, que tipo de jogador ele é. Nesse caso, em especial, mostrando que é um jogador que não se garante. E eu, como torcedor, fico feliz para que ele tenha tomado, pelo motivo, eu fico feliz por ele ter tomado essa decisão, porque não é jogador para o Flamengo. É só a gente ver como foram os jogos decisivos do Atlético Mineiro contra o Flamengo. O Scarpa não brilhou, ele se escondeu, ele foi engolido nos jogos decisivos. Tanto no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo venceu o Galo por 4-2, lá na Arena MRV, que tem sido a casa do Flamengo, quanto no jogo do Maracanã, que o Flamengo venceu por 3-1, com um gol que eles acharam, um gol de honra no final do jogo, e quanto o jogo lá na final da Copa do Brasil, na Arena MRV, que o Flamengo ganhou por 1-0, teve aquela quebradeira, e o jogo o Flamengo poderia ter ganho por muito mais, e de verdade, ainda bem que não ganhou, porque senão a tragédia poderia ter sido pior. E claro, pelo jogo que foi no Maracanã, que eu não sei como o Flamengo não conseguiu golear. Na verdade eu sei, e tem esse motivo pelo qual o Flamengo não goleou no Maracanã no último jogo, tem um nome, atende pelo nome de Everson, goleiro do Atlético Mineiro, que inclusive defendeu um pênalti cobrado pelo Davi Luiz. Mas enfim, como eu estava dizendo, isso diz muito sobre o tipo de jogador, né? É um jogador que ele olha e vê que ele não tem capacidade de estar ali, ou pelo menos ele para ele mesmo diz isso. E ele se apequena nessa situação, como eu disse, a gente viu isso nos jogos decisivos. O Scarpa não apareceu, não chamou o jogo, não conseguiu jogar. E é muito importante o Flamengo colocar isso como um parâmetro na nos critérios de contratação, porque o Flamengo precisa de jogadores de personalidade. Não basta só o jogador ter talento para ser bem sucedido. Não basta só uma pessoa ter talento para ela ser bem sucedida na vida. Ela tem que ter personalidade, ela tem que tomar decisões difíceis. E no futebol, você tomar uma decisão de ir para um grupo mais competitivo com maior qualidade, você entra numa zona de desconforto mesmo. Você vai ter que, dar o seu melhor todos os dias no treinamento para você ter uma oportunidade. E quando você tiver essa oportunidade, poxa, cara, você vai ter que fazer de tudo para aproveitar essa oportunidade. E isso eleva o nível do profissional. Isso eleva o nível do elenco, essa competitividade. E no Galo, que foi o caso que o Scarpa preferiu, não é que não tenha jogadores com qualidade. Tem sim, tem o Hulk, tem o Davidson não, desculpa, tem o Paulinho, que eu acho um bom jogador, mas não tem na sua posição um jogador da mesma posição que vá competir com ele. Então ele entra numa zona de mais conforto. Quando ele é para o treinamento, ele sabe que ele é disparada a melhor opção para aquele setor, para aquela posição, para aquela função especial que ele vai executar. É claro que isso diminui o nível de competitividade diária que ele tem. Então, a gente vê isso refletido nos jogos. E, como eu estava dizendo, no Flamengo, os jogadores assim não interessam. E a diretoria, ela precisa ter esse entendimento de que esses jogadores não funcionam para o Flamengo, porque eles não têm essa personalidade. Jogadores que preferem ser reservas, serem titular e perder, como foi a escolha do Scarpa, para o Flamengo não funciona. Eu, particularmente, como torcedor, prefiro aquele jogador que sabe que vai enfrentar ali uma reserva, vai ser reserva, mas vai dar o seu melhor para ser titular, e ele sabe que está no grupo vencedor, um grupo com mais condições de proporcionar títulos e vitórias. Ficou muito nítido um confronto Galo e Flamengo, qual era o time em termos de superioridade técnica em relação ao outro. Ficou muito evidente qual era o time mais forte em termos de elenco. E ficou evidente qual o time mais forte em termos de personalidade. Porque de um lado você tem jogadores que disputam dia a dia a oportunidade de estar em campo numa competição acirrada,
E de outro lado, você tem jogadores com a personalidade lá embaixo, com a autoestima lá embaixo, que se apequenam e que tomam uma clara decisão de ser titular num time onde vai apanhar do que ser reserva num time onde vai ganhar. A escolha é de cada um. Mas, como eu disse, diz muito sobre esse cada um. Bom, quero saber a sua opinião a respeito, então deixe aqui seus comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, é muito importante e até a próxima.